Fala galera, agora a gente vai fechar um conteúdo muito irado, muito maneiro da ecologia, que é basicamente a parte de relações ecológicas. Se vocês lembrarem daquela aula presencial, do início da ecologia, eu diferencio para vocês duas grandes áreas da ecologia: alelobiose e ecobiose. Ecobiose é aquilo que a gente vê, por exemplo, relacionado a ciclos biogeoquímicos. O que é ecobiose? É a interação dos seres vivos com o ambiente, do ambiente com os seres vivos. É nítido isso nos ciclos biogeoquímicos. E alelobiose. O que é alelobiose? Interação dos seres vivos com outros seres vivos. Tá? Então, isso daí a gente vê quando a gente trabalha relações ecológicas. Quando a gente viu relações alimentares, cadeia, teia, pirâmide, também via isso. Mas nas relações ecológicas, isso é muito mais maneiro. Beleza? Então vamos lá começar essa brincadeira. Primeira coisa, existem esses esqueminhas genéricos aí que mostram pra gente as principais relações ecológicas, que são colônia, sociedade, competição, canibalismo, mutualismo, protocooperação, comensalismo, epifitismo, competição, predatismo, parasitismo e amensalismo. Beleza? Existem outras que a gente vai trabalhar, tipo foresia, esclavagismo, que não estão aí, que não são as tradicionais. Essas são as que usualmente caem em questão de vestibular. Como é que elas vão ser divididas? Elas vão ser classificadas como intraespecíficas e interespecíficas. Intraespecífica é a interação entre indivíduos da mesma espécie. Interespecífica, interação entre indivíduos de espécies diferentes. Intra, dentro da mesma espécie. Inter é entre espécies diferentes. Beleza? Podendo ser classificada como harmônica ou desarmônica. Quando é harmônica, não há prejuízo para nenhum organismo. Tá? Pode ser neutro? Pode. Pode ter prejuízo para qualquer uma das partes? Não. Se não existe nenhum prejuízo para nenhuma das partes, harmônica. Tá? E desarmônica é quando existe prejuízo pelo menos para uma das partes. Pode existir prejuízo para as duas? Pode. Mas desde que exista prejuízo para uma das partes, já é desarmônica. Beleza? Então elas podem ser intraespecíficas harmônicas, intraespecíficas desarmônicas, interespecíficas harmônicas e interespecíficas desarmônicas. Aqui eu tenho tipo como se fosse um mapa mental, tá? Que vocês às vezes conseguem enxergar melhor dessa maneira, tá? Nesses mapas mentais assim, a gente costuma colocar também essas relações, ó. Positivo ou positivo quer dizer que é harmônica para os dois. Positivo neutro é harmônica para um e neutro para o outro. Positivo negativo é desarmônica para um, neutro para o outro. Positivo negativo é positivo para um, negativo para o outro. Beleza? Mas vamos lá para as relações efetivamente. Tá? Relações ecológicas intraespecíficas harmônicas dentro da mesma espécie, que é harmônica, ou seja, não é negativo para nenhuma das duas partes envolvidas. Tá? Pode ser positivo positivo ou positivo neutro. Primeira de todas, colônia. O que vem a ser uma relação ecológica chamada de colônia? É a associação anatômica entre indivíduos da mesma espécie, formando uma unidade estrutural e funcional. Eu adoro usar um exemplo como analogia. Tá? Eu não sei se vocês chegaram, eu acredito que sim, a acompanhar a época dos Power Rangers. Imagina o Megazord. Caraca, é o exemplo perfeito, gente. Um Megazord é uma união anatômica entre robôs separados que formam uma mesma unidade estrutural e funcional, que é o Megazord. É exatamente isso. Repara aqui, ó. Isso daqui é uma caravela. Essa caravela, ela tem essa bolsa, que isso é um indivíduo, tá? Essa bolsa que tem ar, que funciona como uma boia para flutuação. E essas estruturas que vocês estão vendo aqui são tentáculos. Cada um desses tentáculos são também um indivíduo. Tá? Então existe a união de cada um desses tentáculos a essa bolsa. Isso tudo é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vão ter funções agindo dentro de uma unidade estrutural e funcional.
Você tem, por exemplo, um tentáculo que está especializado em captura de alimento, um tentáculo especializado na reprodução e assim por diante. Você tem funções diferentes e características diferentes desses indivíduos, mas todos são unidos formando um único indivíduo. Essa união anatômica e funcional, essa união anatômica que gera uma unidade estrutural e funcional, garante que se eu separar esses tentáculos, esse indivíduo que é um tentáculo, ele não sobrevive, beleza? Então, quando eu falo que a associação anatômica entre esses indivíduos da mesma espécie, eles só vivem dessa maneira. Aqui na esquerda eu tenho uma colônia bacteriana, tá? Se você reparar, é porque teria que dar um zoom melhor. Essa colônia, isso aqui é uma colônia, você tem várias bactériazinhas compondo a colônia. Eu chamo de isomorfa quando todos têm a mesma forma, tá? E vão desempenhar a mesma função naquela associação. E eu chamo de heteromorfa quando essa colônia tem indivíduos com formas e funções diferentes. Beleza? Então, colônia é uma associação anatômica entre os indivíduos de uma mesma espécie que vão formar uma unidade funcional e estrutural. Tá? Caravelas, corais, bactérias são exemplos de colônias. Tá? Ainda continuando em intraespecífica harmônica, sociedade. O que é? É uma união permanente, só que não tem união anatômica. É uma união permanente de trabalho entre indivíduos de uma mesma espécie. Tá? E existe o que a gente chama de castas. O que são as castas? Vocês veem isso também em geografia ou em história. Você vê isso muito quando estuda a parte da Índia. Você tem uma cultura de castas. O que seriam essas castas? São as divisões de trabalho, de funções dentro de uma sociedade. Nós, humanos, vivemos em sociedades. Tá? A sociedade humana é o quê? É uma união permanente, não anatômica. Cada indivíduo é livre para andar da forma que bem entenda. Tá? Entre indivíduos de uma mesma espécie, tá? Espécie humana, em que há divisão de trabalho. Você tem um cara que é o médico, um cara que é o pedreiro, o cara que é o professor, o cara que é o advogado, o cara que é o enfermeiro, o cara que é, sei lá, o técnico de informática e assim por diante, beleza? Ou se você analisar no âmbito também do Estado, você tem um cara que é o presidente, o cara que é o governador, o cara que é o prefeito, o cara que é o deputado, o cara que é o senador e assim por diante. Beleza? Isso são divisões de trabalho para que funcione em coletividade aquela sociedade. Beleza? A gente enxerga o que a gente chama de insetos sociais, que são cupins, abelhas, formigas. Todos esses insetos, você tem lá uma rainha, a operária e o soldado. Em alguns casos você vai ter um operário de um tipo, um operário de outro tipo, um soldado de um tipo, um soldado de outro tipo. Mas você tem divisões de trabalho. O operário vai buscar alimento, tá? O soldado vai proteger aquela sociedade. A rainha vai ficar se reproduzindo, gerando novos soldados e novos operários. Beleza? Ainda dentro de intraespecíficas harmônicas, a gente tem o gregarismo. O que é o gregarismo? Os indivíduos vão viver juntos, sem divisão de trabalho, mas com o objetivo de proteção. Repara o seguinte, primeiro que a gente viu, colônia, todos vivem juntos, formando, juntos com união anatômica, formando uma estrutura, formando uma unidade estrutural e funcional. Tá? Então, todos os indivíduos vivem como se fosse um megazord, tá? Formando uma única unidade estrutural e funcional. Já na sociedade, você tem divisões de trabalho, tá? Mas todos vivem juntos, tá? Em sociedade. Você tem um grupo lá, onde um faz tal função, o outro faz tal função, e todos eles colaboram para um bom funcionamento daquela sociedade. O gregarismo não. Você não tem divisão de trabalho, você não tem união anatômica, mas eles vivem juntos por quê? Juntos eles têm proteção contra predadores, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um cardume de peixe, que eles vivem juntos. Quando vem um tubarão, uma coisa assim, eles conseguem separar e o tubarão passa e eles vivendo juntos. Porque se você tiver um único peixe ali e um tubarão, o tubarão vai seguir aquele peixe até ele conseguir comer. Se você tem um conjunto de peixes ali, um cardume, chega uma hora que o tubarão vai tentar, só que aí passa esse peixe para lá, aquele para cá, que isso daí vai gerar uma maior proteção. Ele não vai conseguir focar em um só. Tá? E é mais difícil de você ser predado se você tem vários juntos de você.
Imagina o seguinte, você tem uma turma com 200 alunos. A chance de você ser sorteado pelo professor para fazer um dever no quadro é 1/200. Agora, se você vive em uma turma com 10 alunos, a chance de você ser sorteado pelo professor para você fazer um exercício no quadro é 1/10. Então, o que eu estou falando para vocês? Andar em bando no contexto animal, no gregarismo, é uma forma de proteção contra predador. Beleza? E também existe uma questão de proteção do próprio grupo. Tipo, na manada de elefante, todos os elefantes adultos cuidam do elefante filhote. No grupo aí, no bando de aves, por exemplo, os pinguins, você tem os pinguins estão chocando. Normalmente são os pinguins machos que chocam os ovos. Os pinguins estão chocando e cuidando do ninho. Um saiu para fazer qualquer coisa, os outros já ajudam a proteger aquele ninho dele, o ovo dele. Beleza? Agora a gente vai para interespecíficas harmônicas. A gente ainda está em harmônica, só que a gente saiu do intraespecífica, que era para dentro da mesma espécie, e foi para o interespecífica, ou seja, para espécies diferentes. Beleza? Eu tenho aí o mutualismo, que é uma associação obrigatória em que ambos se beneficiam. Tá? Nesse mutualismo, existem alguns autores que vão chamar ele de mutualismo obrigatório ou simbiose. Beleza? Porque existem autores que chamam a protocooperação, que é o próximo que a gente vai ver, como mutualismo facultativo. Então, reparem, se tiver a opção de marcar lá em uma questão mutualismo e protocooperação, você vai entender o mutualismo como obrigatório e o protocooperação como facultativo. Agora, se tiver mutualismo obrigatório e mutualismo facultativo, o mutualismo obrigatório, o nome já diz, facultativo já diz. Se tiver simbiose e mutualismo, entenda que a simbiose é obrigatória e o mutualismo é facultativo. Beleza? É porque não existe uma unanimidade aí no meio científico em relação a isso. Autores diferentes escrevem isso aí de maneira diferente. Beleza? Basicamente, o que a gente viu até então dos intraespecíficos harmônicos é positivo-positivo. Ou seja, é positivo para todos envolvidos ali naquela relação. Mutualismo, a mesma coisa, tá? Positivo-positivo. É benéfico para as duas partes. Eu tenho aqui, por exemplo, um cupim e aqui um protozoário chamado de triconinfas, que vivem no intestino do cupim, que auxiliam esse cupim na digestão da celulose, tá? Porque animais não conseguem digerir celulose. Você para pensar agora, tipo, como assim? Vaca, cavalo fica passando o dia inteiro comendo grama, capim e não consegue digerir a celulose? Não. Eles têm bactérias no interior do estômago deles que vão fermentar e vão digerir essa celulose, tá? Vai ocorrer a ruminação. Tá? Por isso que eles são ruminantes. Tem a região do estômago que é o rumen, que ocorre esse processo aí de digestão da celulose, feita por micro-organismos existentes dentro do seu sistema digestivo. Beleza? Aqui, leguminosa. Esse aqui ele representou uma árvore que não é leguminosa, mas enfim. Imagina uma leguminosa. Nos nódulos que são encontrados na raiz dessas leguminosas, existem bactérias do gênero Rhizobium. Tá? Aí, lembra quando eu falei de ciclo nitrogênio? Essas bactérias Rhizobium fazem a fixação do nitrogênio atmosférico em amônia no solo. Beleza? É uma relação mutualística também. E aqui a gente tem os líquens. O que são os líquens? São associações mutualísticas entre algas e fungos. Beleza? As algas realizam fotossíntese e produzem um alimento que vai ajudar a alimentar esses fungos. E esses fungos obtêm as condições necessárias para as algas realizarem a fotossíntese, como, por exemplo, a umidade necessária para essas algas. E eles vivem em ambientes onde vai existir luz para que essas algas realizem a fotossíntese. Beleza? Esses líquens normalmente são encontrados em pedras, em cascas de árvores, normalmente em ambientes onde o ar é puro. Tá? Eles também são bioindicadores de poluição. Se o ambiente é muito degradado, você dificilmente vai encontrar líquen. Então, quando você vai para o meio de uma floresta, fazer uma trilha, você repara que aquele ambiente é um ambiente relativamente conservado, o ar é relativamente puro, se você encontra muitos líquens nas árvores, nas rochas. Beleza?
Protocooperação, que é o que eu estava falando para vocês lá em comparação com o mutualismo. Também é interespecífica harmônica, tá? Positiva para as duas espécies envolvidas. É uma associação facultativa, ou seja, é opcional, em que ambos se beneficiam. Perdão, em que ambos se beneficiam. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho o pássaro palito, que vai obter alimento mais facilmente, que está preso entre os dentes do crocodilo. E aqui eu tenho um crocodilo que já ganha uma consulta com o dentista de maneira gratuita, quando o pássaro está palitando os dentes dele. Aqui, o pássaro anu e um boi, por exemplo. O pássaro anu ele está se alimentando dos parasitas do boi, de carrapato, de piolho, de qualquer parasita que tiver aqui, beleza? Ele já obtém alimento mais fácil aqui e ele ajuda o boi a retirar boa parte desses parasitas aí dele. Aqui eu tenho o paguro, que é um caranguejo, e na concha desse caranguejo eu tenho duas anêmonas, tá? Que é um quinidário. Essas anêmonas têm tentáculos com quinidócitos, tá? Que são células que liberam tipo um arpão, um filamento urticante. Tá? Imagina a água-viva, tá? A anêmona é do mesmo grupo da água-viva. Aquilo que é a sensação de queimação que a água-viva faz na gente, a anêmona também faz. Isso daí é feito pelas células que são os quinidócitos presentes nos tentáculos das água-vivas e das anêmonas. Então, na medida que esse paguro vai andando com essa anêmona nas costas, a anêmona garante uma proteção para esse caranguejo e, ao mesmo tempo, como o paguro está andando com a anêmona para baixo e para cima, ele facilita com que a anêmona consiga obter alimento. Tá? Nicolas, paguro vive sem anêmona vive sem paguro? Sim. O pássaro palito vive sem crocodilo, o crocodilo sem pássaro palito? Sim. A anu vive sem o bovino sem o anu? Sim. Mas quando eles estão juntos, isso daí é positivo para ambos, tá? Ambos se beneficiam com isso, tá? Então, alguns autores chamam de mutualismo facultativo ou protocooperação. Beleza? Aí a gente tem mais um que ainda é interespecífica, harmônica, tá? Entre indivíduos de espécies diferentes, mas é positivo para uma parte e neutro para outra parte. Como assim? O comensalismo é uma associação em que um deles é denominado comensal e vai se aproveitar do resto de alimento do outro indivíduo sem prejudicá-lo. Como assim? Aqui nessa imagem eu tenho um tubarão e embaixo dele eu tenho uma rêmora. Quem que é a rêmora? É um tipo de peixe que vive junto aos tubarões. Ele não é predado pelos tubarões, essa rêmora, tá? E ele não atrapalha em nada os tubarões. Ele é como se fosse um lixeiro, se aproveitando dos restos de peixe que o tubarão está comendo. Por exemplo, tem peixe que o tubarão vai engolir numa bocada só. Mas tem peixe, por exemplo, se o tubarão fosse alimentar de um atum ou de um peixe maior, ou se ele fosse alimentar de uma foca ou de uma tartaruga, ele vai arrancando pedaço. Só que nessa que ele vai arrancando pedaço, alguns pedaços menores vão sobrando. E essa rêmora vai se alimentando disso. Beleza? Aqui eu tenho um abutre ou um urubu se alimentando da carcaça de algum bicho que foi predado, sei lá, uma gazela, uma zebra. Um leão predou, se alimentou daquilo quando ele estava de barriga cheia, a matilha inteira lá. Não sei se chama matilha, não lembro do coletivo de leão. Dos leões, né? Mas enfim, o grupo de leão inteiro se alimentou daquela zebra, daquele cervo, daquele antílope, e o resto que ele não quis, ele largou e foi embora. Aí aquilo ali vai entrar em decomposição. O que acontece? Os urubus, os abutres vão lá e se alimentam daquilo. Ou até mesmo as hienas fazem isso também, se alimentam dos restos de leões. Em alguns momentos, as hienas vão disputar a caça com os leões. Aí é competição entre espécies diferentes, tá? É uma competição interespecífica. A gente vai falar sobre isso também. Mas se ela não está competindo com o leão e ela está se alimentando do resto que o leão não quis mais, aí sim é comensalismo. É positivo para quem está obtendo o alimento e é neutro para quem deixou o alimento de lado. Beleza? Tranquilo, gente? Isso daí é tipo aquilo. Você tem um irmão ou uma irmã. Aí você não quer o resto, sei lá, do biscoito, você não quer o resto do lanche, o seu irmão ou sua irmã vai lá e come o resto. Isso acontece comigo quando eu peço hambúrguer com a minha esposa. Ela não come o hambúrguer todo, eu como o resto dela. Eu sou meio que um comensal nesse contexto. Tranquilo?
A outra que a gente tem aí, que ainda é interespecífica harmônica, que também vai ser positiva neutra, é o inquilinismo. Beleza? O inquilinismo é a associação em que o indivíduo vai se fixar ou se abrigar no outro indivíduo. Ele vai se beneficiar, mas não vai gerar nenhum prejuízo a esse outro indivíduo. Beleza? Nesse caso aqui, ó, eu tenho, por exemplo, um galho de uma árvore, tá? E uma bromélia em cima desse galho da árvore. A bromélia não está sugando a seiva dessa árvore, a bromélia não está roubando nutrientes da árvore, ela não está fazendo nada. Ela está só sobre a árvore. Tanto é que essas bromélias, alguns cactos, orquídeas, elas podem dar no tronco, no galho de árvores ou até em cima de telhados. Tem umas regiões, quando você vai para a região dos lagos ali, lá para Cabo Frio, Búzios, tem umas árvores que, perdão, umas casas que você vai olhar no teto, tem vários cactos ali sobre os tetos dessas casas. Aí você tem plantas que são epífitas, tá? Esse tipo de inclinismo, no caso das plantas, é chamado de epifitismo, tá? Plantas epífitas são plantas que vão viver sobre outras plantas ou sobre outras estruturas. Isso daí é vantajoso para as plantas epífitas porque elas conseguem obter melhor luz. Quanto mais elas estão em galhos das árvores, nas copas das árvores, ou seja, nas regiões mais altas das árvores, elas obtêm melhor luz. Tá? A luz chega com maior intensidade para que elas façam fotossíntese. Se essas plantas que são pequenininhas tivessem no solo, por exemplo, de uma floresta amazônica, de uma mata atlântica, que são florestas extremamente sombreadas, elas quase não obteriam luz suficiente para realizar fotossíntese. Então é vantajoso para as plantas epífitas e isso vai ser neutro para as plantas que servem de suporte para as plantas epífitas, tá? O outro caso que eu botei para vocês, a gente tem aqui um, um holoturoide, né, que é chamado de pepino do mar, e aqui um peixe que é chamado de peixe-agulha, que é o Fierasfer. Esse peixe-agulha, que é o Fierasfer, ele se esconde dentro dessa cavidade do pepino do mar. Quando vem um predador, ele vem e se esconde para cá. Isso não gera prejuízo algum para o pepino do mar, mas é um benefício de proteção para esse Fierasfer. Ele consegue fugir assim de predadores. Beleza? Isso daí é um inquilinismo. Tá? É positivo para o inquilino, é neutro para quem está servindo de abrigo ou de sustentação. Beleza? Agora, uma que é mega interessante, também ainda interespecífica harmônica, só que é mega interessante. Lá no início eu falei para vocês que as mais comuns eram tais, aquelas que eu li lá. Essa daí é uma que não é tão comum cair em vestibular, só que ela é muito maneira, tá? Que ela é a foresia. O que é a foresia? É a relação em que uma espécie proporciona alguma forma de transporte para outra espécie. Aqui você tem um picão, também conhecido como carrapicho. Você tem aqueles outros carrapichos também que grudam na meia, grudam na barra da calça quando você anda no meio do mato, já viu? Tem uns que espetam pra caramba, é como se fosse uma bolinha cheia de espinho. Tem esses compridinhos e tem uns outros que tem um formato assim, ó, são marrons ou verdinhos. Tem um formato como se fosse de um D, se você virar ele de lado. Então, isso daí que agarra na gente, agarra também agarra nas nossas calças, na nossa roupa, agarra também no pelo dos animais. E isso daí são frutos secos ou sementes que vão ser transportados por esses animais do local onde existe essa planta para um outro local onde ela vai essa semente vai se desenvolver. Nesse exemplo aqui do lado, eu tenho aqui um barbeiro, um percevejo, né, transportando aqui na pata dele um pseudo-escorpião. Tá? O pseudo-escorpião é uma espécie de aracnídeo que não é um escorpião, mas ele é parecido com o escorpião. O nome pseudo-escorpião vem de falso escorpião, pseudo é falso. Ele fica em tamanho reduzidíssimo, pequenininho. É coisa de, quando ele fica grande, ele fica 1 centímetro de tamanho. Tá? O veneno dele está na pinça, ele não tem um aguilhão caudal. O aguilhão caudal é aquela cauda que o escorpião tem com um ferrão no final. Esse pseudo-escorpião não tem. O veneno dele está na ponta da pinça dele. Tá? Para a gente é inofensivo e ele pega transporte, ele pega carona em outros organismos, tá? Em organismos alados, tipo esse percevejo, em alguns tipos de moscas, em alguns tipos de
até de vespas e abelhas, né? Tranquilo? Então, foresia, quando uma espécie proporciona alguma forma de transporte para outra espécie. É neutro para a espécie que está transportando e é positivo para a espécie que está sendo transportada. Beleza? E aí a gente já vai para intraespecífica desarmônica, ou seja, dentro da mesma espécie, desarmônico. Eu tenho a competição intraespecífica, tá? Competição entre indivíduos da mesma espécie. É tipo quando você e um amigo ou você e uma amiga disputam a mesma crush ou o mesmo crush. Tá? É uma competição intraespecífica. É quando você e seu colega, você e sua colega, disputam o primeiro lugar em uma prova, primeiro lugar em uma competição, em um, sei lá, em um jogo. Isso é uma relação ecológica intraespecífica desarmônica. É uma competição intraespecífica. Tá? A competição, independente se ela é intraespecífica ou interespecífica, ela vai ser negativa, negativa. Qualquer forma de competição no contexto da ecologia é negativa para as duas partes que estão competindo. Beleza? Aqui eu tenho como a disputa entre indivíduos. Não, perdão. Disputa entre pelo menos dois indivíduos da mesma espécie por algum recurso específico. Aqui eu posso ver, por exemplo, onças brigando por território, que são felinos solitários, que têm territórios gigantescos, de cerca de 5 quilômetros de raio de território. Então eu posso ter onças aí disputando por território. Eu tenho aqui cervos disputando por uma fêmea, numa época de acasalamento. Tá? Isso daí são disputas entre indivíduos da mesma espécie. É importante lembrar que quando eu tenho esse tipo de disputa, eu estou considerando organismos que estão sobrepostos no mesmo nicho ecológico. Tá? Eles se alimentam da mesma coisa, eles vivem no mesmo local, eles disputam parceiro, eles disputam território, eles disputam todos os recursos. Quanto maior a sobreposição do nicho ecológico, maior é a competição. Eu vou falar disso lá na frente, quando estiver falando de uma parada chamada de princípio de Gauss, ou princípio da exclusão competitiva. Tá? Mas isso é importante porque vai regular a densidade populacional. Numa disputa dessa entre as onças, ou numa disputa dessa entre os cervos, pode gerar uma disputa até a morte. Beleza? Ou pode gerar um ferimento que vai se infeccionar e ele vai morrer. Ou gerar um ferimento que ele não vai conseguir mais buscar alimento e vai morrer. Então isso vai regular a densidade da população. E isso vai estar diretamente relacionado com a seleção natural, porque nessa disputa, aquele que levou a vantagem é aquele mais apto. Então é aquele que vai passar os seus genes adiante. Então isso é mega importante. Beleza? Aí a gente tem uma outra intraespecífica desarmônica, que vai ser positiva, neutra. Essa daqui que eu acabei de falar para vocês, relembrando, é negativa, negativa. Tá? É negativo para as duas partes, tá? Que estão disputando, que estão competindo. Já no canibalismo, ela é positiva neutra. Por que é positiva neutra? Porque você tem um indivíduo canibal, que é aquele que vai matar um indivíduo da mesma espécie para servir de alimento. E você tem um indivíduo que serve de alimento. Para quem está servindo de alimento, obviamente é negativo. Para quem está se alimentando, é positivo. Tá? Na espécie humana, esse canibalismo recebe o nome de antropofagia. Tá? E o mais legal, o mais interessante disso, é que algumas tribos indígenas no passado, eles eram canibais e acreditavam que, ao se alimentar de indivíduos de outra tribo, por exemplo, os goitacás, que eram índios da região ali de Campos dos Goitacás, de Macaé e tal, eles eram índios canibais. Só que eles não eram canibais, eu vou matar um indivíduo da mesma espécie para me alimentar e ponto. Não, eles acreditavam que, ao se alimentar de um inimigo que ele venceu em batalha, ele conseguiria a força daquele inimigo, a velocidade daquele inimigo, a inteligência do inimigo. Então eu estou disputando com o inimigo, que é um inimigo muito bom, muito bom. Eu ganhei daquele inimigo, eu vou comer o coração dele, que aí eu ganho a essência desse inimigo. Eu fico mais forte, eu fico mais rápido, eu fico mais inteligente. Beleza? Isso é bem interessante. Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma viúva negra. Tá? Essa daqui é a fêmea, esse daqui é o macho. É interessante isso nas aranhas. Normalmente as fêmeas são muito maiores que os machos. Tá?
E a viúva negra, em algumas situações que ela percebe a cópula que o macho faz com ela acaba se alimentando do macho, beleza? E aqui eu tenho, louva a Deus, tá? Aqui a fêmea, aqui o macho. A fêmea se alimentando do macho, tá? Aqui ele já está sem cabeça. Isso daí existe também diversas especulações no meio científico, na biologia, se é uma situação altruísta em que o macho se oferece para ser comido pela fêmea, ou se é uma situação realmente de a fêmea, após a cópula, se sente ameaçada e preda o macho e mata o macho. Tá? Enfim, não existe uma unanimidade isso no meio científico ainda. Tá? Aí aqui uma imagem, uma figura representando aqui os índios preparando carne humana aqui, beleza? Mostrando a antropofagia. Esse antropofagia, antropo, vem de humano, fagia vem de fagos, que é alimentação, tá? Então é se alimentando de humanos. Uma outra aí que é uma interespecífica ainda desarmônica, tá? Entre espécies diferentes e é desarmônico porque vai ser negativo para uma parte e neutro para outra. Olha que bizarro. A gente já viu lá positivo para uma parte e neutro para outra. Tipo inclinismo, epifitismo, comensalismo. Nessa a gente vai ver negativo para uma parte e neutro para outra. Tá? Ah, então é tipo o Joker lá, o Coringa, né? Que é o vilão do Batman lá. Ele só quer ver o mundo pegar fogo, ele vai fazer maldade para fazer. Na verdade, não, tá? São indivíduos que vão produzir substâncias tóxicas que vão inibir o surgimento e o desenvolvimento de outras espécies. E isso daí pode ocorrer de maneira não intencional. Por exemplo, os eucaliptos, eles são plantas que produzem a partir do metabolismo secundário, uma toxina, uma substância tóxica para outras plantas. E ele libera isso no solo. Tá? Só que isso daí não tem intenção de diminuir a competição, por exemplo. Porque vamos lá, num meio que você está competindo, se você elimina seus competidores, você consegue viver mais tranquilamente. Tá? Falando de uma maneira natural. Eu sou, sei lá, uma onça que eu vivo no meio, onde eu tenho 3 competidores. Se eu matei os meus 3 competidores, eu vivo mais tranquilamente no meu meio e eu não tenho que dividir recursos com ninguém. Ponto. Isso daí é um contexto da natureza. Então, muitos pensaram que o eucalipto libera essa substância no meio porque ele está competindo com outras plantas que vão disputar nutrientes do solo, disputar luz, disputar qualquer coisa com eles. Então, ao liberar a substância e inibir o crescimento de outras plantas, ele leva uma vantagem competitiva. Só que não. Por que não? Porque ele não vai inibir o crescimento de outros eucaliptos. Então a competição vai existir da mesma maneira. Ele simplesmente libera essa substância, que é um metabolismo, é um metabólito secundário. É uma substância produzida em consequência de outro processo. O processo, ele não teve a intenção de produzir aquilo e liberar para inibir o crescimento de outras plantas. Aquilo é consequência de um outro processo. Beleza? É tipo a gente não tem a intenção de liberar gás carbônico para a atmosfera. A produção do gás carbônico é consequência da nossa respiração celular. Beleza? A planta não tem intenção de liberar oxigênio para a atmosfera. O oxigênio é consequência do processo de fotossíntese. É a mesma coisa. Essas toxinas que eles liberam no meio não têm intenção de qualquer coisa. A toxina produzida e liberada é consequência do metabolismo daquele organismo. Nesse outro exemplo aqui, a gente tem um fungo e bactéria. Tá? Bactéria Staphylococcus e o fungo penicillinum. Tá? Isso daqui é bem interessante também, que foi um cientista que na época, eu não vou lembrar se foi a Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, mas numa das grandes guerras mundiais aí, ele estava estudando algumas bactérias e ele acabou deixando uma cultura bacteriana se contaminar. Porque normalmente você tem uma placa de Petri e você tem uma tampa que você coloca sobre a placa de Petri, para que não exista contaminação da cultura bacteriana. E ele estava com uma placa de Petri lá, de uma determinada cultura bacteriana, que estava sem tampa. Ou a tampa não foi higienizada direito, não sei o certo. Mas existia uma contaminação. Essa contaminação foi a contaminação de um fungo que, por assim, uma aleatoriedade. Ele viu, putz, contaminou minha amostra, vou ter que jogar fora e começar de novo. Só que ele parou, deu uma segunda olhada e falou: opa, aonde o fungo cresce, a bactéria não cresce. Aonde o fungo está, não existe bactéria. Aí ele foi analisar o que existia nesse fungo. Aí ele descobriu uma substância produzida por esse fungo que foi denominada penicilina por conta do gênero do fungo.
O fungo é do gênero Penicillinum. Então ele denominou uma substância produzida por esse fungo de penicilina, que foi um dos primeiros antibióticos desenvolvidos pela humanidade, beleza? Na verdade foi extraído desse fungo, né? Não foi desenvolvido, por assim dizer. Mas é muito maneiro isso, tá? Então, um outro caso que a gente encontra são de algas vermelhas, tá? Que fazem um fenômeno chamado de maré vermelha. O que é a maré vermelha? Quando essas algas vão se multiplicando, a gente não sabe ainda o que é gatilho para que ocorra essa mega multiplicação de algas, mas essas algas se multiplicam pra caramba em uma determinada região. E nessa multiplicação elas acabam liberando toxinas no meio, matando peixe, moluscos, crustáceos, qualquer organismo que ali viva, tá? Isso daí é chamado também de amensalismo ou antibiose. Tá? Tem autores que vão dividir, vão chamar mensalismo uma coisa, antibiose outra coisa. Em termos de questões de vestibular, para a gente é a mesma coisa. Amensalismo, antibiose. Negativo, neutro. Tá? Negativo para quem vai sofrer a influência da toxina e morrer, e neutro para quem está produzindo a toxina. A gente tem outra mega maneira também que não é muito comum aparecer, tá? Que é o esclavagismo ou sinfilia. Ainda é interespecífica desarmônica, beleza? O que é esse esclavagismo ou sinfilia? É quando uma espécie se aproveita das atividades do trabalho ou do produto de outra espécie em benefício próprio. Tipo, a formiga, aqui, ela se alimenta dos resíduos do pulgão. Esses negocinhos verdinhos são pulgões. Eles são insetos que se alimentam da seiva da planta. Tá? O pulgão é um parasita para uma plantação. Ele vai acabar com sua plantação porque ele vai se alimentar da seiva da planta. Tá? E as formigas, elas meio que escravizam o pulgão, por isso esclavagismo, tá? Para que esses pulgões eles fiquem liberando essa substância adocicada, que é resíduo da seiva que ele está se alimentando. E isso serve de alimento para as formigas. Então tem várias formigas, espécies de formigas, que pegam os pulgões e levam para dentro do formigueiro, para que os pulgões fiquem lá na raiz das plantas, sugando a seiva da planta e liberando esse resíduo que vai alimentar as formigas. Um outro exemplo são aves, por exemplo, que colocam os seus ovos no ninho de outras aves. Tá? Tipo esse passarinho aqui, ó, ele veio do ovo de uma ave que não foi a ave que construiu esse ninho. E aqui esse ovo e esse ovo são os ovos da ave que realmente construiu esse ninho. Então, tipo assim, eu sou uma ave X, que eu tenho um ninho com os meus ovos. Aí do nada aparece mais um ovo no meu ninho. Eu vou lá e cuido como se fosse meu. Só que aí eu vou alimentar, eu vou proteger, eu vou fazer tudo que eu faria com os meus filhotes, com esse filhote que não era meu. Beleza? Aí eu tenho um outro exemplo de sinfilia ou esclavagismo. Tá? Essa ave que botou esse filhote aqui está se aproveitando do trabalho da ave que construiu o ninho e botou esses dois ovos aqui. Beleza? Interespecífica desarmônica também, positivo negatismo. Eu tenho o predatismo, tá? Que é um dos mais comuns, um dos que mais aparece aí em questões de vestibular. Um indivíduo de determinada espécie que mata outro organismo de espécie diferente para servir de alimento para ele. Aqui como exemplo eu tenho uma cobra e um rato, tá? Aqui uma zebra e um leão, beleza? Aí existe uma parada que cai muito em questão de vestibular, que é o gráfico predador-presa. Como assim gráfico predador-presa? Principalmente quando o predador e a presa são específicos. Imagina o seguinte, a lince só se alimenta de lebre, e a lebre só é predada pela lince. Tá? O que acontece? Eu tenho uma relação íntima entre as populações de lebre e lince. Por quê? Em pontilhado eu tenho a lebre, população de lebre, em linha sólida eu tenho população de lince. Aqui no eixo vertical, o número em milhares, no eixo horizontal, o tempo em anos. Em 1845, existiu um extremo crescimento da população de lebre. Repara, eu tinha quase nada de indivíduos da população de lince. Com essa grande oferta de alimento que aconteceu, existiu um grande crescimento da população que preda
as lebres, no caso, a lince. Então, de abaixo de 20 em milhares, então de 20, sei lá, 20 mil, 20 e alguma coisa, foi para mais de 60 mil ou 60 alguma coisa. Eu tive um crescimento populacional absurdo dos predadores, porque anteriormente eu tive um crescimento absurdo da presa. Só que aí, com um crescimento absurdo de predadores, começou a se extinguir as presas. Repara aqui, ó, que cai quase que a zero o número de populações de lebre. O que acontece com o número de predadores? Também cai. Aí chegou um ponto onde não tem mais quase nenhum predador. O que acontece com o número de população da presa? Sobe pra caramba. Isso gera um aumento no número da população de predadores, que gera uma queda no número da população de presa. Que agora não tem predador, não tem presa suficiente, cai o número da população de predador. Agora, como quase não tem predador, sobe o número da população de presa. Subiu o número de população de presa, subiu a oferta de alimento, sobe o número da população de predador. E assim por diante. Subiu o número de presa, sobe o número de predador. Cai o número de presa, cai o número de predador. Sobe o número de presa, sobe o número de predador. Cai o número de presa, cai o número de predador. E assim por diante. Isso é o gráfico presa-predador. É como se fosse aquele gráfico lá de um eletroencefalograma, um eletrocardiograma. Isso cai pra caramba também. Beleza? Nossa próxima relação, ainda entre espécies diferentes e desarmônica, é o herbivorismo. Tá? Ou herbivoria, é a relação em que determinada espécie se alimenta de espécies vegetais. Aqui, por exemplo, uma vaquinha comendo grama, aqui lagartas comendo uma folha. Tá? Uma outra que ainda é entre espécies diferentes e desarmônicas é o parasitismo, que aí a gente tem aqueles organismos que vão viver associados a outros organismos, os quais serão retirados do seu alimento. Tá? Então eu uso um organismo como fonte de alimento para mim. Eu não estou me alimentando do organismo como um todo, mas eu estou me alimentando de recursos daquele organismo, beleza? Na maioria das vezes, os parasitas vão se alimentar de, por exemplo, sangue. Aí são hematófagos, esses parasitas. Alguma outra parcela de parasita vai se alimentar dos próprios nutrientes do organismo, como, por exemplo, endoparasitas. Tá? Esses endoparasitas aqui, no caso uma lombriga, e esses são ectoparasitas, no caso pulga e carrapato. Tá? Esses daqui são hematófagos, se alimentam de sangue, esse daqui não. Tá? Vai se alimentar dos nutrientes já próprios lá do seu sistema digestivo. Aí uma outra forma de parasitismo é quando eu encontro esse parasitismo em plantas. Tá? Porque existem plantas que são completamente parasitas, holoparasitas, que aí esse holo quer dizer total, e plantas parcialmente parasitas. Esse parcialmente quer dizer, esse M quer dizer parcialmente, tá? Qual que é a diferença de uma planta holoparasita para uma M-parasita? A M-parasita ela vai parasitar o xilema, tá? Que são os vasos que conduzem seiva bruta. Então essas plantas vão realizar ainda fotossíntese. Elas não têm raízes que chegam ao solo para pegar água e sais minerais. As raízes dela penetram as plantas até o xilema para que ela obtenha a seiva bruta dessa planta hospedeira e aí ela faça fotossíntese a partir disso. Já essas daqui que são holoparasitas, ao invés de parasitar o xilema e obter a seiva bruta e realizar a fotossíntese para produzir os compostos orgânicos, ela já parasita diretamente quem? O floema, que transporta a seiva elaborada. Então ela já obtém diretamente os compostos orgânicos. Ela não faz nem fotossíntese. Totalmente parasita, parcialmente parasita. Beleza? E aí, um outro que a gente já viu, tá? A gente viu a competição intraespecífica na mesma espécie, agora a competição interespecífica. Tá? Entre espécies diferentes. É em relação entre indivíduos de espécies diferentes que disputam recursos. E aí é muito maneiro porque existem duas formas de competição interespecífica. A que a gente chama de competição por interferência e competição por exploração de recurso. Qual que é a diferença? Essa competição por interferência existe o contato direto. É tipo aqui, o esquilo caiu na porrada com os passarinhos,
por um, sei lá, um milho, uma semente, uma coisa qualquer. Você tem o contato, você tem ali a disputa por aquilo ali, beleza? É tipo é, a hiena e o leão disputando a mesma carcaça de alimento. Eles caem na porrada, tem uma interação entre eles que estão disputando aquele alimento. E isso é uma competição interespecífica por interferência. Já no caso, por exemplo, dessa outra imagem aqui, eu tenho uma competição por exploração de recurso. Como assim? Aqui eu tenho o elefante, aqui eu tenho antílope, aqui eu tenho zebra, aqui eu tenho diversos organismos que eles não estão caindo na porrada para beber a água, mas todos eles estão disputando o mesmo recurso. Todos eles precisam de água. Então, se uns bebem mais e outros bebem menos, os que beberam menos têm menor chance de sobreviver, por exemplo. Tá? Ou se eu cheguei primeiro e bebi tudo, não sobrou para ninguém, eles podem morrer de sede. Existe essa competição por recursos. Quando não existe a disputa direta, o contato, a interação, eu chamo de exploração de recurso. Quando existe a porrada, a competição, um contato com o outro, eu chamo de interferência. Beleza? Aí existe esse gráficozinho que é interessante pra caramba. Quanto menor a sobreposição do nicho ecológico, igual eu estou vendo aqui, ó, vai ser uma exploração de recurso. Tá? Você nunca vai ver um gafanhoto, um grilo, caindo na porrada com, sei lá, um boi, um cavalo, porque eles estão lá disputando a grama. Beleza? Mas quanto maior for a sobreposição ali, desse nicho ecológico, maior vai ser a competição. Aí já vai existir a interferência, não vai ser só a exploração de recursos. Beleza? E aí a gente cai numa das partes mais importantes quando a gente fala de competição, que é o que eu já tinha comentado antes no início da aula, o princípio da exclusão competitiva, que é o princípio de Gauss. O que é isso? Ocorre quando duas espécies ocupam o mesmo nicho ecológico ou nichos muito similares. Ou seja, vivem no mesmo local, se alimentam da mesma coisa, competem pelo mesmo ambiente, pelo mesmo alimento, no mesmo momento, da mesma forma. Quanto mais similar for o nicho ecológico dessas espécies, mais elas vão competir, mais vai existir interferência. Tá? E isso pode ocasionar a extinção de uma dessas espécies, a migração de uma dessas espécies ou a alteração do nicho de uma dessas espécies. Olha, saca essa imagem aqui. O experimento de Gauss consistiu basicamente no quê? Tá? Gauss foi um pesquisador que descobriu isso daí, tá? Que é o princípio da exclusão competitiva. Ou seja, existe a exclusão de uma espécie daquele ambiente por efeito de uma competição direta. Tá? Também chamado de princípio de Gauss por causa do experimento bolado por Gauss. Ele pegou dois protozoários, Paramecia aurelia e Paramecia caudatum, e criou separadamente esses dois protozoários. E viu que a taxa de crescimento populacional e a atividade desses organismos eram muito similares. Quando o Paramecia caudatum estava criado num ambiente separado do Paramecia aurelia criado em outro ambiente, eles tinham uma taxa de crescimento populacional muito parecida, uma atividade muito parecida. É o que esse primeiro gráfico aqui e esse outro primeiro gráfico aqui representam para a gente. Olha a taxa de crescimento deles como é muito parecida. Beleza? Aí depois ele falou, caraca, eles são muito parecidos na taxa de crescimento populacional, na atividade, no nicho ecológico como um todo. O que acontece se eu colocar os dois juntos, no mesmo ambiente, competindo? Ele foi lá e fez isso. No mesmo ambiente, numa mesma placa de Petri, ele colocou os dois paramécios, o Paramecia caudatum e o Paramecia aurelia. E ele viu curvas de crescimento parecidas com essas daqui, ó. O que aconteceu? Esse indivíduo aqui, ó, em azul, e esse indivíduo aqui em vermelho, tiveram quase que uma extinção completa no número de indivíduos, essa população, né? Essa população em vermelho aqui e essa população em azul, elas tiveram uma queda do seu número populacional, é porque você não está vendo aqui a população, a densidade populacional em números. Mas se você reparar aqui nessa imagem, olha os quadrados aqui, ó, para a população em vermelho. Você tem 1, 2, 3 quadrados, mais um pedacinho de um quarto quadrado. Essa população em vermelho, no momento que foi criado junto, ó, 1, 2, 3 quadrados. Teve uma queda no número de indivíduos da população vermelha. Tá? Mesmo essa população vermelha aqui, tendo levado vantagem em relação à população em azul. Aqui é a mesma coisa. Ó.
A população em azul levou vantagem, mas ela tinha um crescimento muito maior aqui, quando criada separada, do que quando ela foi criada junto. Então, as duas espécies são prejudicadas pela competição. Por isso que a competição, seja intraespecífica ou interespecífica, é negativa para as duas partes. Tá? E aqui, o que é esse princípio de Gauss? Como eles foram criados dentro do mesmo ambiente, tá? Não tinha como eles migrarem ou alterarem o nicho ecológico. Então, uma população foi levada à extinção. Quando é criado na natureza, eu tenho um exemplo aí que eu adoro falar para vocês. Pensa no morcego e pensa no passarinho, tá? Existem passarinhos que se alimentam de néctar, que se alimentam de frutas, que se alimentam de sementes, assim como existem morcegos que se alimentam de néctar, de fruta e de sementes. Eles são organismos alados, eles vivem em árvores, eles vivem às vezes em costões rochosos, assim, em paredões rochosos. Então, imagina o seguinte: imagina que num contexto evolutivo, na história evolutiva do planeta, os morcegos fossem diurnos, assim como os passarinhos. Eles teriam quase que uma sobreposição completa de nicho ecológico com os passarinhos. Os morcegos frugívoros iriam competir com passarinhos frugívoros. Os morcegos nectívoros iriam competir com os passarinhos nectívoros. Os morcegos insetívoros com passarinhos insetívoros e assim por diante. Existiria uma extrema competição entre eles. O que aconteceu? Essa daí é uma especulação minha, tá? É uma inferência minha, não estou dizendo que existiu isso não. Mas num contexto evolutivo, na história dessas populações de passarinhos e morcegos, os morcegos alteraram seu nicho ecológico. De que maneira? Ao invés de estarem ativos no período do dia, buscando alimento e fazendo todas as atividades funcionais no período do dia, eles passaram a fazer isso no período da noite, onde os passarinhos, na sua grande maioria, não estão ativos. Ou seja, existe uma alteração de nicho ecológico. Quando altera-se o nicho ecológico, diminui-se a competição entre essas espécies, porque deixa de estar sobreposto a esses nichos ecológicos. Beleza? Então aí você viu um exemplo de alteração de nicho ecológico. Uma outra possibilidade é a migração. Imagina que você tenha muitos passarinhos competindo pelo mesmo alimento ali. Sei lá, são muitos passarinhos que estão competindo por fruta de uma árvore. E você tem um pomar ali naquela região com 5, 6 árvores daquela. E você tem 50 passarinhos que estão competindo ali. Chega uma hora que não tem alimento para todo mundo. O que acontece? Alguns desses passarinhos vão voar para outros locais procurando outros alimentos. Ou outras árvores desse mesmo alimento, só que em outro local. Aí você tem uma migração. Então, o que é o princípio da exclusão competitiva de Gauss? É o princípio onde, por uma extrema sobreposição de nicho ecológico, existe uma extrema competição entre essas duas partes, possibilitando que uma dessas partes migre em busca de uma região onde existe menos competição, ou uma dessas populações altere o seu nicho, tá? Isso deve acontecer num contexto evolutivo, então centenas a milhares de anos, beleza? Não vai ser perceptível para a gente num período de uma vida. Ou, em situações mais extremas, gera extinção de uma população. Normalmente, quando a gente tem uma alteração ambiental, onde gera um impacto ambiental, por exemplo, eu peguei uma espécie exótica, que é de um ambiente que não é nativo, não é do meu ambiente aqui, e eu introduzi essa espécie exótica. Normalmente essa espécie exótica não tem predador e não tem parasita nesse ambiente onde ela foi introduzida. Então ela acaba levando uma vantagem adaptativa ao ambiente em relação às espécies nativas. Por exemplo, o tucunaré é nativo de regiões do norte do nosso país. Aí o pessoal vem, pega o tucunaré e coloca, por exemplo, nas lagoas que a gente tem aqui na nossa região sudeste. Esse tucunaré leva vantagem competitiva com os nossos peixes nativos daqui. Então ele acaba por uma sobreposição de nicho, ou seja, um tucunaré funciona um nicho sobreposto quase como se fosse a traíra. Por essa competição ele acaba levando a traíra à extinção. Beleza? Então nesse tipo de impacto ambiental, por uma introdução de uma espécie exótica num ambiente, você tem aí a possibilidade do princípio de Gauss, né, da competição, perdão, princípio da exclusão competitiva, tá? Gerando a extinção de uma população. Beleza, galera? Essa aula já ficou extensa pra caramba, fechar por aqui, mas era num bloco só pra gente ver todas as relações ecológicas. Tranquilo? Qualquer dúvida é só me procurar. Grande abraço e bons estudos!